essa ação declaratória de constitucionalidade declarará ou não constitucional um trecho do artigo 283 do Código de Processo Penal. Qual trecho? Justamente aquele que diz que a pessoa, salvo a prisão em flagrante provisória e preventiva, só pode ser presa se condenada depois do trânsito em julgado. Isto é, quando não houver mais recurso. Né? Muito bem. A Constituição, no seu inciso 57 do artigo 5º, diz que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Ora, se segundo a Constituição não se é culpado antes da última instância, ultimíssima, segundo a Constituição, como é que alguém iria cumprir uma pena se culpado ainda não é aos olhos do texto constitucional? Isso não faz o menor sentido. Aliás, é um absurdo, eu já disse, que isso esteja até em votação. Não deveria nem estar em votação. Como absurdas são as outras considerações e as outras decisões do Supremo que permitiram a prisão antes do trânsito em julgado. Não é? Então, José Gregório passou ali pelo vidro agora há pouco, ministro dos direitos, que foi ministro dos Direitos Humanos. Um abraço para ele, uma pessoa sempre preocupada com a civilização democrática. Vamos continuar. Foi ministro da Justiça. Ministro da Justiça também. Então, veja só, não há como, né, o Supremo justificar, a meu ver, como tribunal, que aquilo que está na própria Constituição é inconstitucional. Chega a ser uma barbaridade que se esteja votando isso. E, obviamente, acho incompreensíveis os 5 votos dos ministros que até agora, né, disseram que o artigo 283 do Código de Processo Penal é incompatível com a Constituição. Como pode ser incompatível se repete a Constituição? Qual a diferença de que a Constituição fala em culpado e o artigo do Código Penal fala em exercício da prisão? Ah, mas são coisas diferentes? Não, é que a Constituição é a norma abstrata, ela fala em culpa. A lei é a concreta, ela fala em prisão. Mas, para os ministros Alexandre de Moraes, Edson Fachin, Luiz Roberto Barroso, Luiz Fux e Carmen Lúcia, há uma incompatibilidade aí. Eu não li, não ouvi até agora o voto da ministra Carmen Lúcia. Os outros já. E ninguém conseguiu provar nada. Ignoraram o sentido da palavra. É como se não houvesse a palavra. Eu acho isso sempre muito preocupante. Né? E já votaram pela constitucionalidade do artigo. Portanto, a prisão se dá apenas depois do trânsito em julgado. O Marco Aurélio, que é o relator, a Rosa Weber, que deu um excelente voto, o Ricardo Lewandowski e o Gilmar Mendes. Desses votos, não vi ainda detalhado o do Gilmar Mendes, porque eu estava trabalhando, estava fazendo outras coisas, não deu. Houve um pouco aqui, que eu fico com um olho no gato, outro no peixe. Né? Então, preciso ver. E vota nesse momento Celso de Mello. O Celso de Mello é um histórico garantista, a expectativa é que ele leve os 5-5 e diga, vale o que está na Constituição. Portanto, o artigo 283 do Código de Processo Penal é compatível com a Constituição. Declare-se a sua constitucionalidade, obviamente. E o voto de desempate será dado pelo presidente do Supremo, Dias Toffoli. A expectativa é que o Dias Toffoli faça ali a coisa certa, a meu ver, que é votar de acordo com a Constituição. Né? Ao longo do dia e ontem, ficaram fazendo especulações, né? Eu sei, meninos, eu estou me antecipando aqui, mas daqui a pouco sai o resultado. Fizeram especulações de que o Dias Toffoli poderia fazer um voto de acomodação. Sim. O que seria o voto de acomodação? Lá atrás, ele uma vez falou sobre a possibilidade de se considerar a execução da pena depois da condenação no STJ.
que é o Superior Tribunal de Justiça. Existe o STJ, depois da condenação em segunda instância e tal, existe o chamado recurso especial, que você apresenta ao STJ. Em sendo mal sucedido, não sei o que, tem o recurso extraordinário, que é o STF, desde que haja matéria de fundo constitucional ali. Olhem, STJ e STF são ambos terceira instância, embora com papéis diferentes ali. Que agora não vou entrar em minudências, porque senão a gente não sai daqui. E aí então se especulou, talvez o Dias Toffoli resolva não ficar nem com um grupo nem com o outro. Tem o grupo que é o trânsito em julgado depois da segunda instância, o grupo que diz não, tem de ser terceira instância, e o Toffoli diria mais ou menos, vamos depois do STJ. E aí, ministros que votaram contra a Constituição, infelizmente é disso que se trata, começou ali um movimento, falou assim, se o Toffoli propuser isso, a gente migra para ele. Ou seja, já que nós perdemos, vamos dar um jeito de ganhar. Entenderam? Eu espero que... Eu não acho que o Toffoli vá fazer isso. Não estou na cabeça dele. Né? A expectativa é de que não faça, porque aí sim seria o escárnio absoluto. Eu diria, seria pior do que manter como está. Porque mantendo como está, embora a tese seja absurda, porque ela desrespeita a letra da Constituição, há ali aquele negócio, no mundo inteiro se condena, se executa a pena depois da segunda instância, não sei o quê. O que não dá é para desrespeitar a Constituição, porque seria desrespeitar a Constituição, e ainda assim legislar. Que aí vai ter legislação. E o Supremo não foi feito para isso. E eu vi o Edson Fachin ali dando piscadelas, com todo respeito, ministro, que eu lhe devo, para esta indecência, para esta coisa indecorosa. Eu espero que, pelo menos, se for para rasgar a Constituição neste item, que se rasgue a Constituição sem pudor, né? Porque querer o meio termo seria uma forma aparentemente pudorada e pudorosa de desrespeitar a Constituição. Então não. Ou é a Constituição, e tem de ser, ou qualquer outro arranjo que não seja desrespeitá-la é ainda mais indecente. Não é? Então eu espero que seria mais ou menos como alguém executar o outro a sangue frio, ou então decidir, como uma pessoa humanista, executar depois de dar uma longa explicação de por que está fazendo o ato, e que é para o bem da pessoa, como faziam certos santos inquisidores antigamente. Né? Dizer, vou te mandar para a fogueira para salvá-lo, porque senão o demônio tomará conta de você. Então faz o seguinte, se for para rasgar a Constituição, neste particular, que se rasgue de vez. Né? Aproveitando ainda uma vez para lembrar que são mentirosas, como eu disse aqui desde o começo, aquelas teses de que caso prevaleça a Constituição, até 190 mil pessoas vão deixar a cadeia. É mentira. No máximo, podem ser alcançados pela medida 4.895 pessoas, e ainda assim não significa, como finalmente reconheceu ontem o Edson Fachin, que todas serão soltas, porque como reconheceu o Edson Fachin, repetindo o Reinaldo Azevedo, eu sou obrigado a dizer isso, porque foi a primeira vez que ele disse, ou não foi? Existe o Estatuto da Prisão Preventiva. Não é? Mas há outras questões a ser discutidas aí. Ah, mas e no caso do cara que é condenado em crime de júri, porque geralmente é crime de homicídio? Bom, esse é um outro debate. Esse é um outro debate.
E a Constituição, eu lembro, diz que o veredito do júri é soberano. Em tese, ao menos, uma segunda instância não pode modular uma decisão do júri. Ou anula ou não anula. Ou que se faça a coisa certa. Isso é outro debate. Lembrando sempre que alguém ligado ao narcotráfico que tenha sido condenado em segunda instância não deve ser solto porque ele tem que continuar preso pelo artigo 312 do Código de Processo Penal. Ele é uma ameaça à ordem pública. Hã? Os homicidas estão em prisão preventiva desde sempre. Então vamos parar de ficar criando mentiras para tentar enganar as pessoas. Porque no fim das contas esse debate também está contaminado pelo ódio. E o ódio nunca é o melhor conselheiro, para nada. Para a justiça, para o jornalismo, para o casamento, para nada. Para a amizade, para a inimizade. Ódio a quê? Há uma possibilidade concreta de, no processo do apartamento de Guarujá, que também ainda vai ser submetido a um julgamento sob anulação, de o Lula sim ser solto, porque ele não tem a condenação em última instância. Ainda não foi julgado pelo veja, o recurso extraordinário dele não foi julgado pelo STF. Isso independe do outro julgamento, que é o da anulação. Então ele seria solto. Aí, para não soltar Lula, ficam inventando teorias. Ficam inventando mentiras, praticando terrorismo. Eu acho curioso isso. A pessoa odeia o Lula não pode transformá-la em refém. Isto é, tudo que ela pensar, ela vai pensar passando pelo fio do Lula. Sim, eu bati muito no PT, discordo de um monte de coisa do PT. Agora o PT não é meu dono. E dono do meu pensamento. Primeiro eu vejo o que o PT quer, o que o Lula quer, para depois eu me posicionar, é isso? Ora, queridos, eu apontar que não tinha prova na sentença do Sérgio Moro contra o Lula é coisa lá de trás. Eu acho engraçado alguns idiotas. O Reinaldo Azevedo mudou. É gente que não sabia o que eu pensava, não sabe o que eu penso e não entende nada de direito. A minha questão é Estado de Direito para todo mundo. Para todo mundo. Daqui a pouco o Supremo vai julgar aquela questão da quebra do sigilo por COAF, Receita, não sei o quê. Eu sou contra. Sem autorização judicial, eu sou contra. Completamente contra. E aí o Flávio Bolsonaro vai gostar dessa minha posição, porque a ele interessa essa questão. Qual é a nossa diferença? Ele vai botar a turma dele para atacar a decisão do Supremo, muito provavelmente. Sem aparecer, né? Claro. Então, o cumprimento da Constituição, no caso dele, é matéria de justiça. O cumprimento da Constituição, no caso do Lula, é safadeza. E assim farão muitos bolsonaristas nas redes sociais. Com a devida vênia, o meu universo é o universo do argumento, o meu universo é o universo do direito, o meu universo é o universo da Constituição, o meu universo é o universo da regra do jogo. E eu não condescendo com isso. Com o contrário disso, melhor. Jamais. Eu já disse aqui, para ódio de muita gente aqui, o Fernando Henrique foi um dos maiores presidentes que o Brasil teve. É a minha avaliação. Não vou entrar em minudências agora. Sei que muita gente, que até hoje gosta de mim, quando eu falo isso, fica com ódio. Vai procurar o que eu escrevi lá atrás, quando o Fernando Henrique, o governo, apresentou a emenda da reeleição durante o mandato. Eu disse não. Não se muda a regra do jogo. Acho que foi um erro.
tanto foi um erro que esse erro teve desdobramentos, que não são bons. Não é? Nas condições brasileiras, inclusive, eu sou contra a reeleição. Então, eu não olho se eu gosto ou não gosto da figura, se eu aprecio ou não aprecio a figura, se os fundamentos dos quais ela se baseia para fazer política estão de acordo com os meus ou não estão. É isso que interessa. E eu espero que triunfe a Constituição na votação de logo mais. Eu tenho escrito isso há muito tempo, desde que o Supremo, em 2006, numa votação infeliz, mudou, 2016, desculpa, foi 2006? 2016, mudou a jurisprudência. Mudou aquilo que tinha sido decidido em 2009. Vale o que está na Constituição. Se o que está na Constituição, se o que estiver na Constituição, se o que está registrado lá não é uma garantia com a qual você pode contar, você vai contar com o quê? Na verdade, não é, Fábio Cuba, não é, Vólio Bene, a prisão ou não depois da segunda instância que está sendo julgada no Supremo hoje. O que está sendo julgado... Olha esse barulho que faz aqui, que muita gente fica tirando coisa, é barulho da cadeira, tá? Faz esse barulho, tá? Que os idiotas ficam falando aí. Como se fosse possível fazer aquilo que eles imaginaram no espaço fechado. Sem contar que eu sou uma pessoa delicada e respeitosa com os meus amigos. Como sabe o Vólio Bene, eu cheiro muito bem. Vamos continuar. Vai lá. Toda hora fica, fez um barulho, claro que faz barulho. Eu avisei que essa cadeira fazia barulho. O que eu vou fazer? Faz tempo. Faz tempo, vou mandar trocar esse assento. Então é o seguinte, não é, eu não perdi o fio não, não é a prisão em segunda instância que está em votação ali, se prende ou não prende. Sabe o que está em votação ali? Se nós vamos cumprir ou não vamos cumprir a Constituição. É isso. Se vencer o não cumprir a Constituição, você jornalista, tem um monte de jornalista que não vai gostar do resultado, você empresário, você trabalhador, você pessoa X, não importa, você está perdendo uma garantia, você também. Porque num país em que não se respeita a Constituição, qualquer coisa é possível. Um país que não respeita a Constituição está pronto para não respeitar contratos. Ou não? Não há meio termo nessas coisas. Entendem? E finalmente, e espero que o resultado saia no curso do programa, nem tudo o que acontece na sociedade, e isto aqui é preciso que fique claro aos jovens, tem muitos jovens que ouvem o programa, que gostam, que aprendem, mas estou falando também a todas as pessoas. Nem tudo que acontece na sociedade, Fábio Cuba, Vólio Bene, está previsto na Constituição. Essa Constituição é de 88, não tinha redes sociais, por exemplo. Pois nós precisamos... É preciso reler coisas que acontecem nas redes sociais à luz do princípio constitucional, sem que à época houvesse redes sociais. Mas já havia, por exemplo, direito à privacidade, já havia ofensa à honra, já havia os valores abstratos. Porque a Constituição é feita disso, ela é feita de valores abstratos. Ela não vai botar concretude, porque senão teria que mudar todo dia. Mas há, sim, circunstâncias que a Constituição não previu e que ocorre. Neste caso, os ministros têm de recorrer à interpretação. Bom, com base em outras circunstâncias, em outras ocorrências, eu vou julgar aquela por similaridade, por proximidade. Então aí é a interpretação. Agora, eu não faculto a nenhum ministro do Supremo, sob a desculpa de que, bom, o juízo do ministro é individual e não sei o que e tal,
desrespeitar o que está escrito. Eu não entendo, usando uma expressão latina, que um ministro ou um juiz possa votar contra legem. O que é votar contra legem? É votar contra a letra, contra o que está escrito, contra a lei. Está aqui, está escrito. Ah, mas eu não gosto da lei. Que pena. Peça para mudar. Mas aí não é você, tem que ser o parlamento. Não é? Então, se a lei não é boa, mude-se a lei. Se a Constituição não é boa, mude-se a Constituição. O que puder ser mudado. Porque o artigo 5º, onde está o inciso 57, nem por emenda pode ser mudado. Então, não entendo a existência, não entendo que ministros votem contra o que está escrito. E antes de ir para o comercial, se a Constituição diz que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória, ninguém quer dizer ninguém, culpado quer dizer culpado, e trânsito em julgado quer dizer trânsito em julgado. Agora, eu acho especioso que chegue alguém e diga, não, para mim o trânsito em julgado se dá depois da segunda instância. Não, mas o trânsito em julgado não é matéria subjetiva. Olha aqui, as pessoas podem ter distorções físicas que a impedem de ver que isso aqui é azul. Agora, objetivamente, isso aqui é azul. Não é uma questão de gosto. Não é uma pegadinha. Se há coisa clara na Constituição, uma Constituição que nem sempre é clara, infelizmente, se há coisa clara na Constituição, é o inciso 57 do artigo 5º.